Olá, bem-vindo a mais um Agenda Estratégica, um produto desenvolvido pela Retoque, onde nós fazemos pesquisas periódicas sobre determinados assuntos da economia, da política, da sociedade, de maneira a revelar aí, vamos dizer, os assuntos estratégicos que serão importantes para os agentes econômicos, para sua tomada de decisão, para o seu planejamento, para a análise de cenários, etc. Dessa vez, vamos tratar do setor elétrico, especificamente o que nós estamos chamando aqui, como vocês podem ver no nosso título da palestra, Stakeholders Battle. Por que nós estamos falando de Stakeholders Battle? Porque desde o começo do desenvolvimento do setor de energia elétrica no Brasil, lá no começo do século XX, onde nós tivemos os pioneiros, inclusive com agentes privados, é, final do Império, depois uma aceleração na período da República do século XX, como eu disse, e depois tivemos um grande crescimento durante o período do regime militar, o desenvolvimento de grandes usinas hidrelétricas como Itaipu, que por muito tempo é a usina binacional, por muito tempo foi a maior usina hidrelétrica do mundo. E aí, desse salto dos anos 70, final, começo dos anos 80, tivemos um salto aí para os anos 90, depois do período de redemocratização no Brasil, com a eleição do Fernando Henrique Cardoso, nós tivemos aí um projeto enorme de desregulamentação do setor elétrico brasileiro, uma privatização de distribuidoras, privatização de geradores de energia, privatização, inclusive, de empresas transmissoras. Se separou, o pessoal falava, desverticalizou o sistema. E, a partir dessa enorme mudança que teve no setor elétrico em 1975, começaram a surgir novos agentes, novos players, como se diz, no setor elétrico. Especificamente, por exemplo, os comercializadores de energia, que demoraram um pouquinho, mas aí, a partir dos anos 2000, eles começaram a ganhar uma certa relevância no mercado e hoje eles são agentes bem fortes no setor. E isso somado ao desenvolvimento da tecnologia, obviamente, a digitalização. Então, nós temos a entrada aí de, vamos dizer assim, de novas matrizes, fontes limpas aí no setor elétrico brasileiro, e inclusive de novas, e agora o hidrogênio, né, que é a última moda. Então, nós estamos assistindo agora uma nova necessidade de regulamentação do setor elétrico. Isso é um consenso. Isso é basicamente um consenso no setor. Todos entendem que nós precisamos fazer uma nova rodada de regulação. O que não é consenso é como deve ser feita essa nova rodada aqui de regulamentação. Vou mostrar aqui para vocês novamente, vou compartilhar a apresentação. Em primeiro lugar, gostaria de dizer mais ou menos o que nós fazemos, aqui na Retoque, o que significa essa agenda estratégica. Aqui na Retoque, nós somos uma empresa, uma agência especializada em Media Advocacy. O que isso significa? Em projetos de comunicação que têm o objetivo de mobilizar a mídia para fazer valer as ideias, as posições dos nossos clientes junto aos grandes decision makers da sociedade, por exemplo, políticos, pessoal de ONGs, ativistas, e, obviamente, tudo isso passando pelo público jornalista. Então, nós fazemos esses projetos de comunicação e também fazemos estudos como esse, onde nós transformamos as notícias em conhecimento. Nós fazemos uma análise das notícias. Nós fazemos também uma análise dos posts em redes sociais. Nós fazemos uma análise das buscas por meio na internet, tanto das buscas quanto da presença de determinados termos na internet. E assim chegamos a alguns dados que são muito interessantes para as empresas, para que elas possam tomar as suas decisões. Como, por exemplo, esse. Em primeiro lugar, para a gente discutir, vamos dizer assim, para a gente discutir a relevância do setor elétrico brasileiro, do setor elétrico
brasileiro, nada melhor do que a gente comparar com um outro setor, no caso aqui, comparando, como vocês podem ver, com o setor da macroeconomia. Obviamente, o setor da energia elétrica está dentro, né, uma parte dele dentro dessa macroeconomia, mas nós sabemos que a cobertura midiática do assunto é separada, bem como são separados os ministérios. Então, foi assim que a gente fez. Como é que a gente mediu a força desses dois setores na mídia e na internet? Medimos por meio dos seus ministérios. Então, medimos, por exemplo, quantas vezes o Ministério da Fazenda é referenciado na internet, ou seja, tem links na internet colocados por público que nós chamamos de indexadores, ou seja, aquelas pessoas que publicam textos, imagens e vídeos. Isso dá aquela quantidade de menções que há sobre um assunto, no caso, o Ministério da Fazenda. E fizemos o mesmo para o Ministério das Minas e Energia. Assim, descobrimos que, enquanto o Ministério da Fazenda tem lá 5 milhões de menções, o Ministério das Minas e Energia tem 2,3 milhões de menções na internet. E em 2023, nós restringimos, nós fizemos uma busca somente, se é possível fazer por meio do Google, uma busca anual, uma busca nesse período de 12 meses. Ou seja, os indexadores publicam 2 vezes mais conteúdo sobre macroeconomia do que sobre o setor de energia como não estamos falando nem especificamente do setor de energia elétrica, possivelmente, é bem menor que o setor de energia, porque o setor de energia abrange petróleo, mineração, etc. São setores muito tratados, como nós sabemos. Por outro lado, existe também uma maneira, e usando, vocês podem ver aqui novamente, se eu compartilhar a tela novamente com vocês, aqui no índice de baixo, que nós chamamos de notícia, nós pesquisamos no Google News. Quantidade de vezes que o Ministério da Fazenda aparece em notícias que são referenciadas no Google News e a quantidade de vezes que o Ministério das Minas e Energia aparece em notícias do Google, referenciadas pelo Google News. E é engraçado que a proporção se repete. Mais ou menos 132 mil notícias para o Ministério da Fazenda e 60 mil, mais ou menos, para o Ministério das Minas e Energia, ou seja, a metade novamente. Ou seja, os jornalistas publicam 2 vezes mais notícias sobre macroeconomia, sobre o Ministério da Fazenda, do que publicam sobre energia, Ministério das Minas e Energia. Lembramos novamente que o setor elétrico é uma parte do setor de energia e esse número deve ser bem menor, ou seja, se fosse para calcular, eu diria que era metade da metade, porque o setor de petróleo, a distribuição, gasolina, etc., ele é muito tratado na mídia, como nós sabemos, então ele distorce bastante essa amostra. Eu acho que o setor de energia elétrica como um todo deve ser metade da metade dessa, deve ser 30, ou seja, jornalistas aí publicam 4 vezes, 5 vezes mais sobre macroeconomia do que sobre o setor elétrico como um todo. E aí, o que nós temos que fazer, né? Diante dessa situação? Então, primeiro, nós sabemos então qual é a relevância do setor elétrico, tanto para o público de indexadores na internet, ou seja, aquelas pessoas que publicam na internet, quanto a relevância para os jornalistas que publicam notícias, sempre usando a mesma ferramenta, a ferramenta do Google News para os dois, ou seja, o termômetro é o mesmo. Então, o que significa que nós temos realmente uma medida de valor que pode ser bem confiável. E aí nós chegamos, eu acho que na parte mais importante que nós temos que dizer hoje, que é a parte que eu comecei esse assunto, que é a parte da reforma do setor elétrico. Isso tanto é verdade que o governo acabou aí, anunciou agora, há poucos dias, ou seja, eu estou falando em abril de 2024, então, assim, há poucos dias, o governo disse que vai criar um grupo para estudar a reforma do setor elétrico. E aí, o governo está preocupado com uma coisa, essa notícia aqui, que vocês podem ver que nós pegamos o Poder 360. E a partir dessa notícia, nós fazemos aqui, como vocês podem ver na barra de baixo, media list, ou seja, nós analisamos todas as notícias do setor elétrico para ver como é que o setor elétrico é pauta, né, do setor de energia e pauta da agenda. E essa questão da reforma ela entra como a pauta principal.
E, e aí, qual que é vamos dizer assim, qual que é o grande critério, qual que é a grande busca do governo federal e do Ministério das Minas e Energia? É reduzir a tarifa, e reduzir a tarifa do que se chama o mercado cativo, ou seja, das distribuidoras de energia. Cativo porque os consumidores residenciais de baixa tensão de energia não têm outra alternativa a não ser usar a energia das suas distribuidoras locais. Eu que falo aqui de São Paulo, tenho que usar a energia da Enel. Isso não é verdade se eu fosse uma empresa que pudesse entrar no mercado livre de energia. Se eu fosse uma empresa que pudesse entrar, ou seja, cumprisse os requisitos para que eu pudesse entrar, eu já poderia escolher o meu fornecedor de energia, meu sistema de pagamento, meu sistema de entregas, etc. Isso é realidade em alguns países do mundo, é realidade em vários países, em alguns estados do mercado norte-americano, é realidade na União Europeia, em outros países do mundo, inclusive na Colômbia, é bem avançado. Mas aqui no Brasil a gente ainda está com uma agenda de abertura bem mais lenta do que em outros países. E isso, segundo alguns, é em razão da complexidade do setor elétrico. De qualquer maneira, a grande preocupação do governo, como eu disse, é reduzir a tarifa. Mas não é essa, vamos dizer assim, não é esse o tripé verdadeiro de planejamento do setor elétrico. O tripé tradicional. O tripé tradicional de planejamento do setor elétrico é muito parecido com o triple bottom line da sustentabilidade, ou seja, nós temos que conciliar uma tarifa, uma modicidade tarifária, uma segurança no abastecimento para a sociedade e com uma descarbonização da economia, ou seja, com o uso de mais de matrizes limpas. Então, nós temos que fazer essa conciliação desses três grandes objetivos. Então, é nisso que trata que deve tratar a reforma. É nisso e é aí que diferentes stakeholders desse setor começam a brigar, começam a ter as suas posições aí, vamos dizer, contrapostas uma à outra. Aqui, por exemplo, nós separamos as notícias mais importantes do setor elétrico em 2023. Não fomos nós, na verdade. Quem separou essas notícias foi o algoritmo do Google News. O Google News, quando você dá uma busca, ele seleciona as notícias pelo critério de relevância. Qual a relevância para o Google News? É claro que essa fórmula é secreta, mas nós podemos entender que, dependendo do órgão de comunicação que veicula essa notícia, dependendo de quantas vezes essa notícia é clicada, de quantas vezes essa notícia é linkada, ela vai ganhando relevância e pontos. Né? E assim, então, nós pegamos as 20 principais notícias assim, de cada segmento para poder fazer a nossa análise, fazer aqui essa nuvem de palavras que vocês podem ver aqui do lado direito da tela, dos assuntos mais tratados em 2023 no setor elétrico brasileiro. De qualquer maneira, nós temos aqui os assuntos que mostram grandes conflitos. Um grande conflito a gente pode ver aqui, se vocês forem olhar a quinta notícia, de baixo para cima, não sei se vocês conseguem ler, mas eu leio para vocês. Estudo contratado pela Absolar calcula benefício da geração distribuída em 85 bilhões de reais, ou seja, benefício para a economia. Aí, se vocês descerem aqui, a terceira notícia de baixo para cima, esse mesmo aqui do lado esquerdo da tela, benefício à geração distribuída causa rombo de 37,5 bi, diz a Abradi, Associação Brasileira dos Distribuidores de Energia Elétrica. Ou seja, são dois estudos que vão em direção oposta. Um estudo que diz que a geração distribuída é muito boa para a economia, outro que diz que causa um impacto danado na economia. E por aí vai. Nós temos, por exemplo, questões por exemplo, a aprovação recente do PL das eólicas e uma decisão do Supremo Tribunal Federal que autorizou a construção de pequenas centrais hidrelétricas no Rio Cuiabá,
enfrenta, por exemplo, notícias contrapostas, questionamentos na mídia, como a pesca no Pantanal beneficia 1 milhão de pessoas, mostra isso tudo, uma notícia, inclusive, que saiu no Valor Econômico. Então, como vocês podem ver, há uma grande briga aí no setor elétrico entre os seus diferentes stakeholders que são representados por suas associações de classe. E eu brinco aqui no nosso estudo que as notícias são perecíveis, né? Tem um ditado antigo do jornalismo que diz que jornal velho, a única coisa que serve é para embrulhar peixe. E é verdade, as notícias são muito perecíveis, mas não os temas dessas notícias. Então, é por isso que nós separamos aqui, nessa parte laranja do lado das notícias, quais são os temas. A PL aprovada das eólicas offshore vai continuar impactando, né? A questão das distribuidoras dificultarem a migração para o mercado livre de energia, uma, uma reclamação que a Associação Brasileira dos Comercializadores de Energia fez pela mídia, vai continuar. Os assuntos continuam, apesar das notícias já terem perecido. Então, a grande questão nessa reforma do setor elétrico, vocês podem perceber, é que vai haver uma briga. Vai haver uma briga entre esses stakeholders, né, entre geradores de energia, comercializadores de energia, com os grandes consumidores de energia, distribuidores de energia. Vai haver uma briga grande aí desses stakeholders para puxar a sardinha, cada um para o seu lado. Tem gente que é a favor do subsídio, tem gente que é contra o subsídio, por aí vai. E aí, na verdade, vão ser 3 grandes instrumentos que vão definir quem serão, né, ou quem será o stakeholder vencedor nessa reforma. A primeira é o político, obviamente. Essa é uma questão política, vai ser decidida no governo, vai ser debatida no Congresso Nacional. Isso vai ser uma questão política ali, que vai mobilizar demais o pessoal principalmente das associações de classe e das empresas que não podem fugir desse assunto. Mas a segunda grande dimensão, obviamente, é técnica. Ou seja, o setor elétrico é um setor extremamente delicado, estratégico para a economia, a atividade pública. Então, assim, a questão técnica vai ter que prevalecer, muito sobre determinadas questões políticas, inclusive. Então, esse vai ser um assunto que, além de ter um tratamento político, vai ter um tratamento altamente técnico. E, por fim, um tratamento que eu chamaria institucional de comunicação, ou seja, de reputação digital, como na tela que estava mostrando para vocês. Quem vender melhor o seu peixe vai sair na frente. Quem criar melhor narrativa, com certeza, terá vantagem nesse processo. A grande lição que nós vamos tirar dessa história da reforma, por isso que essa reforma é delicada. O grande vencedor, ou os stakeholders vencedores, serão aqueles que criarão as melhores narrativas que vão conciliar tanto o aspecto político quanto o aspecto técnico da reforma, dessa futura reforma do setor elétrico. Então, a comunicação é muito importante. Ela não é, eu não diria que ela é o ponto principal, realmente, para a definição dessa questão, mas ela é muito importante para que faça sentido, principalmente para o público não especializado e que é decisor, como deputados federais, senadores, ministérios, etc., que vão fazer uma pressão enorme e vão sofrer. E ONGs ambientais, que falam muito do setor elétrico e conhecem muito pouco o setor elétrico, pelo que nós sabemos. Então, isso vai exigir um grau de comunicação dos stakeholders do setor elétrico muito grande, muito grande. E aí o que é importante, gente, é o seguinte: então, como é que nós temos que analisar como é que está a situação da reputação digital desses stakeholders. E, para fazer isso, obviamente,
fosse colocar todas as palavras-chave, energia solar fotovoltaica, energia PCH, energia de pequenas centrais, energia de termoelétrica, isso ia ser um trabalho enorme de várias palavras-chave justapostas, então eu fiz um caminho mais simples para entender como é que está a situação. Eu peguei as principais entidades de classe que representam alguns dos principais stakeholders do setor elétrico e fiz a comparação por aí. Tá? E quais são os critérios de comparação? Tá? O primeiro critério é que nós chamamos, que vocês podem ver aí na tela, à esquerda, é o alcance. Como eu já disse, esse critério mobiliza um stakeholder que nós aqui da Retoque chamamos de indexador, ou seja, porque ele faz a indexação de conteúdos na internet. Ele coloca textos, imagens e vídeos na internet, que depois, ou seja, que depois serão procurados, né, por outras pessoas, serão encontrados por outros agentes. Ou seja, é muito importante esse público porque ele dá o alcance que um determinado tema tem, que uma determinada empresa tem, uma determinada associação de classe tem. Então, é o alcance que se tem na internet desse tema. Então, é isso que nós medimos, em primeiro lugar, e medimos pela ferramenta do Google. O Google ele nos fornece, né, a quantidade de menções que um tema tem em um determinado período. No caso desse estudo, porque estamos no começo do ano ainda, então, para não dar distorções, nós pegamos o ano de 2023 para termos um retrato anual de como está o alcance dos diferentes stakeholders na internet. Já a relevância, que é o segundo critério que eu mostro para vocês, a relevância trata do stakeholder jornalista, ou seja, a quantidade de notícias que há sobre um determinado tema, sobre uma determinada empresa, sobre uma determinada organização. E por que nós chamamos de relevância? Porque quando um jornalista publica uma reportagem, quando um bom veículo de comunicação, isso dá importância para o seu tema, dá importância para a sua empresa, dá importância para a sua organização. Então, aumenta a sua relevância. Por isso que é um tipo de conteúdo que o algoritmo do Google gosta muito e costuma pontuar de maneira alta, notícias. Aí nós mudamos, né, no terceiro critério que nós vamos analisar, nós mudamos a ferramenta, continuamos no Google, mas vamos para o Google Trends, que vocês podem ver aqui à direita. O Google Trends é uma ferramenta também gratuita do Google, que vocês podem utilizar por conta própria. E aí nós medimos o quanto um determinado assunto, uma determinada empresa, uma determinada organização, ela é buscada na internet. Nós vemos o volume de buscas que as pessoas, os cidadãos, e pessoas comuns, os usuários comuns da internet fazem sobre um determinado tema. Sei lá, sustentabilidade, energia. Então, a gente pode comparar temas. Compara energia com sustentabilidade, eletricidade, etc. E posso cercear essa busca, ou seja, eu posso limitar essa busca, como fizemos aqui, quase em 2023. Então, assim, e essa busca nos dá a popularidade do tema, ou seja, quanto esse tema é procurado na internet ou quanto esse tema é popular. Se sustentabilidade é mais procurado que energia, então eu sei que o termo sustentabilidade é mais popular que o termo energia. Por aí vai. Provavelmente isso deve ser o contrário. Não fiz essa pesquisa, mas eu acredito que deve ser o contrário. E, por fim, o último critério é o critério da autoridade, que ainda nessa mesma ferramenta do Google Trends, eu mudo. Em vez de eu pesquisar as buscas na internet toda, eu pesquiso apenas as buscas que as pessoas fazem por notícias sobre isso. Aqui é interessante, porque eu tenho um público muito qualificado, né? Em primeiro lugar, porque é um público que lê, é um público leitor e leitor de notícias, então é um público já bastante qualificado, como nós sabemos. E, por outro lado, a pessoa que procura por notícias sobre um determinado tema, geralmente é um especialista já nesse tema. Então, nós estamos tratando aqui de um stakeholder muito especial, que é o formador de opinião, é a pessoa que conhece muito esse assunto que está pesquisando. Por isso que nós chamamos esse critério de autoridade. Quanto mais procuras por notícias um termo tem,
mais autoridade esse termo tem. Quanto mais procura por notícias uma empresa tem, mais autoridade na internet ela tem. Então, é isso que nós analisamos aqui, né? Eu já estava indo aqui, mas já vou para a primeira notícia, e nós chegamos aqui na nossa primeira notícia. Aqui, a geração solar tem 65% das notícias do setor elétrico. Então, assim, aqui a gente já pode resumir a situação, na verdade. Se você tiver com pressa e quiser continuar, não está muito interessado nesse vídeo, você já viu principalmente uma das notícias principais, ou seja, o setor de geração de energia solar fotovoltaica é o setor que domina o noticiário no Brasil, e domina de longe, inclusive sobre outras matrizes, inclusive de geração de energia limpa. Então, os outros stakeholders, como comercializadores, grandes consumidores e distribuidoras de energia, estão em franca desvantagem nessa questão que nós chamamos da relevância. Como vocês podem ver aqui, que eu vou mostrar aqui para vocês, né, no quadrinho seguinte, aqui vocês percebem da relevância, que a geração de energia limpa tem 3 vezes mais notícia no setor elétrico, ou teve, né, 3 vezes mais notícia no setor elétrico em 2023 do que todos os outros stakeholders do setor. Ou seja, a vantagem é muito grande. Isso se repete. Isso se repete no alcance. O alcance de geração de energia solar fotovoltaica é muito maior do que o alcance dos outros stakeholders, inclusive do setor de geração de pequenas centrais hidrelétricas. Então, há uma distorção, há claramente uma distorção que se repete nos números. Né? Por exemplo, quando nós vamos para as buscas, essa distorção ela novamente se apresenta, ou seja, a questão da geração de energia solar é muito mais buscada do que a geração de PCH, do que a comercialização de energia, do que os grandes consumidores, do que as distribuidoras, etc. Bem, mas qual a razão disso? A razão disso é muito simples, é que a geração de energia solar ela tem uma característica diferente de todas as outras matrizes, e até inclusive dos outros setores de energia elétrica, porque ela propicia que pessoas comuns, como eu e você, possamos nos tornar geradores de energia elétrica. Então, assim, de uma hora para outra, é efetivo. Né? Por exemplo, nas nossas casas, nós podemos, em determinados estados onde a tarifa de distribuição de energia por parte do mercado cativo da distribuidora local é mais cara, as questões, é muito vantajoso eu colocar placas solares na minha casa ou na minha empresa, porque eu posso economizar bastante e eu tenho um retorno do investimento muito rápido nisso. Inclusive, hoje já há condomínios solares, ou seja, agora eu posso entrar num condomínio solar, ou seja, eu não preciso estar sozinho mais nisso. Então, eu já posso obter essa economia de geração, né, na conta de luz e juntando a outros consumidores. Isso faz com que a questão da energia solar tenha um apelo para a pessoa comum que os outros setores, para o cidadão comum, que os outros setores não têm. Inclusive, é muito mais simples de entender, é muito mais simples de encontrar uma placa solar fotovoltaica do que encontrar, por exemplo, uma PCH, uma pequena central hidrelétrica ou uma hidrelétrica. Você encontra, você enxerga, você vê, é mais fácil isso do que você ver vamos dizer assim, outras centrais assim, de geração. Então, isso faz com que o setor de energia solar fotovoltaica, geração distribuída, tenha uma popularidade na internet muito maior que os outros, tenha uma relevância entre os jornalistas muito maior que os outros, e tenha um alcance na internet muito maior que os outros. Isso é um problemão para os outros stakeholders. Porque na questão da comunicação e da reputação digital, eles estão muito na traseira. E veja como isso não é fruto da realidade, ele é simplesmente fruto de uma percepção dessa característica do setor de energia solar fotovoltaica.
Porque quando nós vamos para, vamos chamar, o mundo real do setor elétrico, é esse aqui. Ó. Quando nós buscamos a quantidade quando nós vamos verificar no Google Trends a quantidade de pessoas que buscam notícias sobre o setor elétrico, nós percebemos que as diferenças aqui diminuem muito. Como o Google Trends não divulga os números absolutos de busca, mas sim os proporcionais, o que nós podemos perceber logo de cara aqui é que as buscas não são tão altas sobre esse setor, e de que são muito parecidas, porque mesmo do 0 para o 2 é praticamente... O 0 é porque não é que não teve zero buscas, é que não, frente proporcionalmente às buscas como um todo, ela pontuou zero, mas não significa que teve zero. Mas é uma diferença muito pequena, né, para se verifica. O setor, por exemplo, das buscas, ou seja, o formador de opinião no setor elétrico, o que ele busca sobre distribuidor é quase igual ao que ele busca sobre geração de energia solar e é igual ao que ele busca por PCHs, por exemplo. Então, essa é a realidade entre os formadores de opinião no setor elétrico. Não existe essa distorção que há na questão do alcance, na questão da reputação e na questão da popularidade. E aí que eu acho que entra o grande desafio dos outros stakeholders do setor elétrico, por exemplo, o pessoal de geração na área de PCHs, geração eólica, pessoal de comercialização de energia, o pessoal das distribuidoras. A questão dos grandes consumidores de energia, é um grande desafio deles é equalizar esse jogo, né? É transformar esse jogo aqui nesse jogo aqui, né? Ou seja, esse jogo desequilibrado em favor da geração de energia solar, que é muito mais popular e gera muito mais notícias, e ir para esse jogo mais real, que é um jogo dos especialistas. Eu acho que essa é a grande jogada. E para vocês, né, assim, aí vocês podem aqui me perguntar, né, China, por favor, tudo bem, você fez essa pesquisa, seu pessoal levantou esse negócio aí e tal, mas será que isso é verdade mesmo? Será que isso reflete a realidade mesmo? Porque assim, eu tenho meu clipe de notícias aqui que não mostra exatamente isso, tal, etc. Bem, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: nós utilizamos aqui o mesmo termômetro. O termômetro que nós usamos para a energia solar, nós usamos para a energia PCH, nós usamos para os comercializadores, para as distribuidoras, para os grandes consumidores de energia. Então, o termômetro é o mesmo, né? E é um termômetro muito confiável. Então, é um termômetro público, inclusive, que vocês mesmo podem testar e olhar. Mas se vocês ainda tiverem dúvidas assim, se esses dados são realmente concernentes com a realidade da reputação dos stakeholders do setor elétrico, ou seja, os geradores de energia, os comercializadores, as distribuidoras, os grandes consumidores, a gente pode, então, fazer uma outra análise, fazer uma outra comparação. Vamos, por exemplo, nas redes sociais das principais entidades de classe que representam esses stakeholders que nós analisamos aqui no nosso estudo. Quando nós vamos na rede social Instagram, por exemplo, olha que nós notamos a mesma distorção para a questão da energia solar. Aqui a ABSolar, por exemplo, a entidade que representa a indústria solar fotovoltaica, tem aí quase 80 mil seguidores no Instagram, enquanto que a Abragel, que representa a Associação Brasileira de Geração de Energia Limpa, tem 2 mil. A Bracel, que vai melhorzinho, que está em segundo lugar, tem 6 mil. Ou seja, está a anos-luz de distância da ABSolar. A Abrace, então, a Associação dos Grandes Consumidores de Energia, está na lanterninha. Quer dizer, quem está na lanterninha é a Abragel, mas está junto na lanterninha aqui com a Abragel. E a Abradic está um pouco próximo da Abracel também, mas a quilômetros de distância da ABSolar no Instagram.
Aí vocês podem falar, mas o Instagram é uma rede do consumidor comum, uma rede que o pessoal compartilha dicas de nutrição, dicas de saúde, ou seja, não é muito adequado para o nosso setor. Então, vamos para o LinkedIn. Aí, quando nós vamos para o LinkedIn, olha a mesmíssima distorção. A única diferença é que realmente as entidades do setor elétrico vão um pouco melhor no LinkedIn do que elas vão no Instagram. Porém, a Absolar continua disparado na frente aqui. E a Bradic se sai melhor, né? Se desempenha melhor no setor. Então, como vocês podem notar, essa distorção que há no setor de reputação digital, que nós notamos tanto nas buscas do Google, tanto nas buscas gerais do Google, quanto nas buscas por notícias do Google, essa distorção que há em favor do stakeholder de geração de energia solar, essa distorção se repete nas redes sociais da internet. Tanto no Instagram, que é uma rede mais consumidor comum, quanto na rede LinkedIn, que é mais para as pessoas de negócio, que é uma rede mais de negócio. Então, assim, esse é um desafio grande que os stakeholders vão ter que enfrentar nessa reforma do setor elétrico para vencer essa disparidade e fazer o jogo ficar mais parecido como ele é no ambiente dos formadores de opinião, como ele é entre os especialistas. É um jogo mais equilibrado do que o jogo da comunicação, como vocês podem perceber aqui. Não é à toa que nós sabemos que a área de energia solar fotovoltaica, apesar de várias tentativas, continuou, mesmo em diferentes governos, diferentes gestões, obtendo os mesmos e a continuidade dos mesmos benefícios, né, sempre advogado. A questão, gente, é, então, de imagem. Eu faço uma brincadeira. Vocês já estamos falando de imagem, eu boto uma imagem. Mesmo que o Elon Musk aí esteja numa confusão danada aqui no Brasil, mesmo que os jornalistas não vão muito com a cara do Elon Musk, ninguém consegue comparar uma imagem de um Tesla elétrico, até mesmo com uma BMW Flex. A Tesla é muito mais notícia do que outros carros, outros carros elétricos. O conceito de qualidade da Tesla, toda a imagem da Tesla. A Tesla tem uma imagem muito mais parecida, vamos dizer assim, né, patamar de uma Apple, assim, em termos de branding. Então, assim, isso acontece com a questão da energia solar. Ela tem uma presença mais de Tesla no setor, e isso precisa ser enfrentado pelos stakeholders do setor se eles quiserem que a narrativa não seja dominada pelo stakeholder do gerador de energia solar durante o processo de reforma do setor elétrico. Isso é extremamente importante porque nós sabemos da enorme polarização que há entre os stakeholders. Nós já falamos, por exemplo, dos estudos que se confrontam. Qual estudo que está certo? O estudo que diz que a geração distribuída traz benefícios de 85 bilhões, ou o estudo que diz que a geração distribuída causa um rombo de 37,5 bilhões. Quem que está certo? O STF, que aprovou as PCHs no Rio e Cuiabá, ou o pessoal do meio ambiente que diz que isso vai atrapalhar a pesca? E quem que está certo? As distribuidoras pedindo uma modicidade aí na transição para o mercado livre de energia, ou o pessoal do mercado livre de energia está certo porque acusa as distribuidoras de dificultarem a entrada de novas empresas no ambiente de comercialização livre. Ou seja, vocês percebem que há uma grande polarização. A mesma polarização que a gente vê na política brasileira, a gente vê essa batalha, essa polarização no setor elétrico brasileiro. E isso vai ter que ser enfrentado durante essa reforma. Isso associado a desafios enormes, por exemplo. O governo brasileiro lançou essa questão do programa de neoindustrialização verde, assim, como é que as eólicas, a energia solar, as PCHs, como é que o setor como um todo entra nessa questão dessa neoindustrialização.
Tem a questão do hidrogênio verde. O hidrogênio verde, o Brasil pode ser uma nova tecnologia, o Brasil pode ser uma potência, mas exige enormes investimentos e talvez mais subsídios. Na verdade, a principal questão de muitas entidades de classe aqui, para não dizer a maioria do setor, é pedir o fim dos subsídios do setor elétrico, ou pelo menos a diminuição desses subsídios, porque são esses subsídios que entram na conta de luz e encarecem muito a conta de luz para o consumidor. Então, o que nós percebemos é que, em razão dessa enorme batalha entre os stakeholders, entre geradores de energia, comercializadores de energia, distribuidores de energia, grandes consumidores de energia, em razão dessa grande polarização temática, ou seja, há estudos que defendem, que dizem que a geração distribuída causa um benefício para a economia e estudos que dizem que causa um rombo na economia. Há políticas que defendem uma contenção do mercado livre de energia e há políticas que mostram que, na verdade, o mercado livre de energia precisa ser desregulamentado por completo. Inclusive, acusam a distribuidores de estarem dificultando a entrada das empresas nesse ambiente de comercialização livre. Ou seja, o ambiente está muito polarizado. Isso são notícias reais de 2023. Que nós separamos os temas materiais e eles continuam. Estão aí, estão afetando e vão afetar essa questão dessa reforma. E, como eu disse, o grande vencedor, stakeholder, os stakeholders, que serão os grandes vencedores dessa batalha, dessa reforma, serão aqueles que construirão uma narrativa de comunicação que concilie modicidade tarifária, segurança de abastecimento e descarbonização da economia. Quem conseguir criar a melhor narrativa que concilie esses três elementos, e isso entre na cabeça tanto do decisor quanto do eleitor, ou seja, daquelas pessoas que influenciam os decisores, principalmente políticos, quem conseguir construir essa narrativa da maneira mais eficaz, com certeza se dará bem nessa questão. Essa é a nossa conclusão desse estudo, dessa agenda estratégica que nós queremos apresentar para vocês. Aqui estão os meus contatos, né? Isso é um estudo feito pela ETOC, da qual sou diretor, meu nome é Luiz Chinan, está aqui no telefone e e-mail. Se vocês quiserem receber uma cópia desse estudo, nós podemos enviar. E também nós podemos fazer estudos específicos para as suas organizações, para as suas empresas, sobre determinados temas, estudos aí que podem atender às suas necessidades, o seu planejamento estratégico, a sua estratégia de comunicação, etc. Então, eu quero agradecer a vocês pela paciência por hoje, para acompanhar esse nossa agenda estratégica de Stakeholders Battle no setor elétrico. Espero que seja útil e até breve, onde nós continuaremos aí a divulgar novos estudos para os nossos amigos. Muito obrigado. Então, até mais.